Muito boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui ao vivo. Hoje, dia 22 de novembro de 2022, eu sou o Felipe Prince, CEO da Intecred, e nós estamos aqui para falarmos sobre oportunidades do crédito para o agronegócio. Antes disso, nós queremos falar sobre a Intecred, que é uma plataforma do Grupo Aliari, e o Grupo Aliari é a mais completa companhia Tec Agro do Brasil, com soluções inovadoras e integradas para a gestão do agronegócio, e ela oferece para o mercado já há muitos anos soluções que atendem todas as etapas da cadeia de produção desse segmento tão importante para a nossa economia, que é o agronegócio. Soluções desde a etapa de comercialização, de revenda de insumos, de gestão de fazendas e propriedades, de gestão de documentos e soluções de gestão para agroindústrias, receituários agronômicos, enfim, são diferentes soluções que as empresas do agronegócio podem contratar e que fazem a diferença para a inovação, para o aumento da produtividade, para a modernização e ganho de eficiência e ganho financeiro das empresas do agronegócio. E a Intecred é a mais nova empresa do Grupo Aliari, que tem o objetivo de apoiar os produtores rurais e as revendas de insumos nesse processo tão importante de financiamento da produção. Nós sabemos da necessidade tão importante do crédito para que os produtores consigam investir na compra de insumos, na compra de maquinários, na modernização da infraestrutura das propriedades, e por isso a Intecred ela é uma ferramenta do Grupo Aliari e que tem esse objetivo de apoiar as empresas do setor. E eu sou Felipe Prince, CEO da Intecred, e nós estaremos aqui no dia de hoje e também amanhã, dia 23 de novembro, falando sobre os desafios, as oportunidades do crédito para o agronegócio, para que você, que é o nosso público, que está nos acompanhando e que a gente agradece a todos que já estão aqui que estão aqui no chat, nos cumprimentando, a todos que nos acompanham. Para você que quer conhecer mais sobre a Intecred, você tem aqui na tela o QR Code, onde você pode apontar o teu celular para que possa nos conhecer através do nosso site, através também das nossas redes sociais. A Rayane, que nos traz o suporte nesse sentido, poderá nos apoiar também aí através de qualquer dúvida que você tenha. Fique à vontade para fazê-la aí, o teu questionamento através do nosso chat. Então, nós agradecemos a todos, pessoal, e você também aproveite, compartilhe aí com teus amigos, mande pelo WhatsApp, compartilhe nas tuas redes sociais para que a gente tenha mais pessoas aqui obtendo informações muito ricas, muito importantes. Hoje, o nosso convidado é um grande especialista de mercado, um grande especialista de crédito para o agronegócio, e o nosso tema hoje é sobre a visão do mercado financeiro sobre o crédito no agronegócio. E para isso eu quero agradecer a participação e quero convidar aqui para que compartilhe comigo a tela o Anselmo Ribeiro, que é Head Agro do Banco ABC. Boa tarde, Anselmo. Muito obrigado pelo teu convite, pelo teu prestígio, com toda a tua experiência que você tem atuando no mercado financeiro e também especificamente no agronegócio, vai poder nos ajudar muito aqui. Muito boa tarde, Anselmo. Boa tarde, Felipe. Obrigado pelo convite e obrigado aí pelas palavras. Deixou a minha responsabilidade lá no alto. Mas a gente sabe que você dá conta. Antes, Anselmo, da gente entrar aqui no debate, só para a gente contextualizar, pessoal, a todos que estão participando, né? Nós
temos aqui algumas questões que o Anselmo vai nos ajudar, nós faremos aqui um debate, mas nós queremos ouvir muito a opinião do Anselmo, que atua nesse mercado, né, no Banco ABC. Ele vai explicar um pouquinho para a gente o que é o Banco ABC e qual que é o posicionamento do banco no agronegócio hoje, mas a gente quer muito a tua participação também, você fique à vontade para fazer comentários, questionamentos, isso vai enriquecer muito aqui o nosso encontro, né, Anselmo, a nossa live. Certamente. Certamente. Anselmo, Vamos lá, isso aí. Vamos lá, Anselmo. Bom, gente, eu queria, Anselmo, que você, antes aqui só cumprimentar o pessoal, né, que está aqui já no chat, o José Porto Francisco, a doutora Denise Santos, a Bruna Rezende, Ana Enedi, Marcelo Paganini. Então, obrigado aí pela participação no chat. Conforme vocês coloquem as perguntas, a gente vai cumprimentando a todos. Anselmo, fala um pouquinho para a gente o que é o Banco ABC, né? Para quem não conhece, e qual que é a atuação e participação do banco hoje no agronegócio. Eu acho que o Anselmo caiu. Ele está num hotel em Goiânia, nós estávamos conversando aqui antes, e ele avisou aí dessa possibilidade de talvez ter problema com o sinal. Vamos ver se a gente consegue recuperar aí o sinal do Anselmo. Ele caiu a conexão dele aqui na nossa transmissão. Caso a gente tenha problema, pessoal, em falar aí com o Anselmo, vamos ver se viabiliza. A Rayane deve estar ouvindo a gente. Se for o caso, a Rayane pode sugerir para ele fazer pelo celular mesmo, né? Às vezes, se ele estiver conectado como ele estava no notebook, né? Conectado na rede do hotel, se teve algum problema com o sinal do hotel, você pode sugerir aí para ele fazer pelo celular, né? Usando a rede do celular, acho que também pode funcionar bem. Então, pessoal, enquanto a gente vai tentando aí restabelecer a conexão aqui com o Anselmo, só lembrando que você tem aqui no nosso QR Code a possibilidade de acessar aqui as nossas redes sociais da Intecred, que é a nova plataforma do Grupo Aliari para o financiamento da cadeia do agronegócio. Se você puder enviar para mim, Rayane, o link pelo WhatsApp, aí eu encaminho para o Anselmo, tá? No WhatsApp dele. Oi, pessoal. Tudo bem? Opa, conseguiu, Anselmo? Consegui. Não sei o que aconteceu aqui, desculpa, Felipe, minha internet caiu, eu entrei pelo iPad, eu estava com ele de segurança. Ah, legal. Eu estava sugerindo, de repente, a gente mandar no teu WhatsApp aí, mas que bom que deu certo. Então, Anselmo, a pergunta que a gente estava fazendo é para você falar um pouquinho do Banco ABC e qual que é a atuação hoje do banco e a visão, né, aí sobre o agronegócio. Claro. O ABC é um banco árabe, o ABC é de Arab Bank Corporation. A gente está no Brasil há 33 anos, temos capital aberto desde 2007, e de lá para cá a gente multiplicou o banco por 6. Eu, particularmente, estou no banco há 12 anos, tive uma breve passagem para uma outra casa, mas no total do Banco ABC estou há 12 anos. E de lá para cá o banco sempre teve uma atuação que começou nas grandes empresas, o que a gente chama de CIB e Corporate. Depois o banco desceu um layer da cadeia e foi para as empresas que a gente chama de middle, que são empresas com faturamento até 300 milhões de reais ano, e sempre atuando com crédito corporativo, e ao longo do tempo a gente foi ampliando o nosso portfólio. Então hoje o banco é um banco que tem uma atuação, tem uma corretora de seguros, tem uma corretora de energia, a gente atua com um grande volume de derivativos para fazer proteção para os nossos clientes.
além de todo o portfólio de empréstimos e financiamentos que o banco sempre atuou e atua com cada vez mais abrangência no Brasil. Legal, Anselmo. E como que o banco ele se posiciona hoje em relação aí ao agronegócio, né? Ele atende produtores rurais, a partir de que porte, qual são as regiões, os perfis de produtores que vocês atendem hoje no banco? Isso é uma boa pergunta, Felipe, porque o banco, o agronegócio sempre foi o nosso grande carro-chefe, né? Se a gente fizer um corte da nossa carteira por segmento, o agronegócio vai ser ali 25%, 23%, 25% dos ativos do banco. E sempre ligado às empresas do agro, né? Então, a gente sempre financiou as cooperativas, as usinas de açúcar e álcool, as revendas, as indústrias de insumo e grandes produtores. E o banco vem descendo, como a gente desceu a cadeia das empresas, a gente vem descendo a cadeia do agronegócio também. Então, a gente está atuando cada vez mais com o financiamento do produtor rural, pessoa física. A gente tem aumentado a nossa abrangência e a nossa penetração nesse mercado. Para você ter uma ideia, a gente já está presente em 51 cidades. E a nossa presença regional está muito ligada ao agronegócio, né? A gente está muito presente no Centro-Oeste, no interior de São Paulo, no Sul, onde está a grande parte da produção brasileira. E o agronegócio é o nosso principal negócio, tanto para as empresas quanto para produtores. Legal, Anselmo. A gente conhece aí o banco há bastante tempo, principalmente dessa atuação aí em cooperativas no Paraná, usinas na região aqui do estado de São Paulo, né? Que ela é uma atuação bastante importante, né? Anselmo, nós estamos vivendo aqui um cenário desafiador, né? A gente estava conversando até aqui antes de começar, né? Sobre a questão do cenário político, da transição aí que a gente está vivendo de governo, mas antes disso, né, que são aí muitas incertezas envolvendo a nova gestão de política agrícola, de política macroeconômica, nós já temos hoje uma realidade no agronegócio que os agricultores enfrentam hoje, que é o aumento dos custos de produção. Eu estava até olhando, Anselmo, um pouquinho mais cedo, antes do nosso encontro, os dados da Secretaria da Agricultura do Paraná sobre a evolução dos custos de produção de soja, né? E eles fazem um levantamento de custos de produção por saca produzida. E na safra 2021-22, né, a safra que a gente colheu esse ano, o custo do produtor rural foi de R$ 77,00 para se produzir uma saca de soja, aí considerando um produtor de média tecnologia, aí com uma produtividade de 58 sacas por hectare. E para esse mesmo agricultor, né, com essa produtividade de 58 sacas por hectare, o custo de se produzir uma saca de soja, ela saltou de R$ 77,00 para R$ 128,00 a saca de soja, né? Isso devido aí a aumento dos custos de fertilizantes, de defensivos, custo de financiamento, né? Como a gente sabe, o aumento da taxa de juros que tem acontecido não só no Brasil, mas em todo o mundo, né? Para poder segurar a inflação. Então, como que você aí enxerga, né, como o responsável pela área agro no Banco ABC, esses desafios que hoje os produtores, e não só os produtores, mas todos os players, né, os stakeholders, os agentes da cadeia também são afetados por isso, né? Como que vocês enxergam esse cenário tão desafiador para o agronegócio hoje, Anselmo? Felipe, você foi muito preciso, né? Acho que, dando um contexto geral, a gente precisa olhar para entender o desafio do produtor e do agro como um todo. A gente tem que olhar o endereçamento da oferta e da demanda, principalmente de grãos, vamos falar aqui. Eu vou aproveitar o tema, tem um relatório do USDA do dia 9/11, então bem recente, que mostra o endereçamento da oferta de grãos no mundo, né? Principalmente falando dos Estados Unidos, né? Da zona do hemisfério norte, em termos de produção, e mostra que alguns desafios que pareciam que iam se colocar
nesta safra, eles foram resolvidos, né? A produção americana está dentro do que era esperado, havia uma expectativa de quebra que não se concretizou, havia uma expectativa, ainda tem um risco por conta da baixa do rio Mississippi, do escoamento dessa produção, mas o último relatório do USDA ficou muito claro que os Estados Unidos não vai comprometer os estoques mundiais de grãos, a gente não deve ter sobressaltos na oferta de grãos, que está tendo um impacto muito em função da Ucrânia, principalmente no milho, em razão da guerra da Rússia e Ucrânia. E aí, aproveitando esse ensejo para olhar Europa, a gente está vendo um problema de seca afetando beterraba, que deve impactar o preço do açúcar. A gente está olhando um pouco de problema no milho, e aí principalmente por conta da guerra na Ucrânia, e a Ucrânia é a maior fornecedora de milho para a China. Não por acaso a China começou, a partir desta safra e da safra que vem, a aceitar milho brasileiro, porque tem um problema de milho lá, e a gente deve ver um pouco uma apreciação do prêmio do milho brasileiro no mercado internacional. Mas o recado a safra está endereçada e não deve ter muito sobressalto. Quando a gente olha para o hemisfério sul, o grande olhar é para o Brasil, e também se mostra uma safra que está com um plantio muito bom e que, sem grandes sustos, a gente deve ter também uma safra recorde aqui, Brasil, tendo aí mais de novo um recorde, se eu não me engano, o último número que eu vi, 140 bilhões de dólares de exportações. Em 2020, 100, 2021, 120, esse ano 140 bilhões de dólares. Então, uma safra que também deve se endereçar muito bem. Então, não tendo grandes sobressaltos de oferta, e aí quando a gente olha a demanda, a gente tem dois grandes mercados, o americano e o chinês. O americano, ele mostra um momento em que a economia está subindo juros, e isso deve desaquecer a economia por lá. E aí a gente vê os números dos Estados Unidos, o consumo de soja e milho está abaixo da média desde 2018, né? Então é o ponto mais baixo desde 2018 do consumo. E na China, a gente vê o lado oposto, né? A gente vê, apesar da gente ter lá na China o soft landing, né? O crescimento do PIB chinês está mais parecido com o nosso do que o que a gente está acostumado a ver na China, mas o governo chinês tem dado sinais de flexibilização da política de Covid-0. Isso fez com que, por exemplo, o minério de ferro dê um salto esse ano, uma valorização de quase 30%, mas isso a gente não viu ainda nas soft commodities, né, nos preços dos grãos. Então, uma vez que a oferta e demanda não deve dar grandes sobressaltos no preço, a gente tem que olhar para custo. A gente sempre tem que olhar para custo, mas essa safra ela não vai ter o custo diluído por sobressaltos no preço. Então, você foi muito preciso. Quais são os pilares de custo? Né? O insumo é 50% a 55% do custo de produção de grãos. E aí, quando você olha qual é o principal pilar de insumos, são fertilizantes, que é dolarizado. Então, quem teve uma política que até então assertiva de antecipar a compra de insumos, antecipar a compra de fertilizantes, no segundo trimestre desse ano, comprou num dólar mais alto, vai carregar um custo de produção mais alto. Quem deixou para fazer essa compra mais para o terceiro tri desse ano, comprou num dólar um pouco mais baixo, um pouco antes da eleição, o dólar estava um pouco mais baixo do que a gente está vendo. Então, eu acho que vai ter uma variância muito grande do custo de produção esse ano, mas certamente um custo mais alto do que nos últimos anos. E aí, custo de carregamento de dívida, a gente tinha uma perspectiva de redução mais acelerada da taxa de juros com a mudança do governo e uma política fiscal aparentemente mais expansionista. Isso deve deixar aí a taxa de juros, que hoje está em torno de R$ 6,5, ela deve demorar um pouco mais para descer. Eu entendo que tem espaço para a gente chegar numa taxa de juros real mais baixa, né? A gente vê os Estados Unidos aí numa taxa para 5 anos, uma taxa de juros real em torno de 1,5, na Alemanha ainda juros negativos ou próximo de zero. Então o Brasil, certamente, duas emergentes, é o país
que está com a complexidade geopolítica mais tranquila, e pelo tamanho que tem de mercado e pela competitividade do país, deve receber investimentos numa taxa de juros mais próxima de 4, 4,5%, e aí a gente tende a ter uma redução da curva de juros, mas talvez num ritmo mais lento do que a gente esperava, dado essa incerteza no cenário político brasileiro, né? Por enquanto, a gente tem mais perguntas do que respostas sobre o cenário. A gente nem sabe quem é o ministro da Fazenda ainda, mas certamente o que parece é que a curva de juros vai ficar um pouco mais longa, e isso representa mais custo financeiro. E eu queria colocar também um ponto que pouca gente tem colocado, que o produtor tem que olhar o custo de oportunidade também, né? Porque a terra subiu muito de valor nos últimos anos, e o custo de oportunidade tem que ser também um ponto de atenção para o produtor. Então, muita gente comprou terra num preço muito alto e tem um payback longo, e você fazer o investimento com um payback tão longo, você tem que ter cuidado para não se alavancar muito e ter um custo de arrendamento financeiro muito alto. Então, também tomar cuidado com o custo de oportunidade de ampliar a sua produção no momento em que o ativo está muito caro. Exato, Anselmo. E ontem, pela primeira vez, depois de vários meses, o Boletim Focus do Banco Central indicou aí uma subida da expectativa da taxa de juros para o ano que vem, se não me engano, de 11,25 para 11,5. Quer dizer, o mercado futuro aí, devido a essa questão aí que você falou, né, da política fiscal mais expansionista, já está precificando um juros mais alto. Então, isso é um ponto de atenção para nós, né? Perfeito. E a gente está falando disso, pessoal, aí a todos que nos acompanham aí na live, cumprimentar aqui o João Bento, a Luciene Nascimento, o Renê Correia, que estão aqui nos cumprimentando, né? O Renê fez um comentário aqui, ponto interessante sobre os custos possivelmente não serem diluídos por altas fortes nos preços das commodities, né? É o comentário aí que o Anselmo fez. Então, nós estamos falando disso, pessoal, do cenário macroeconômico, do cenário setorial, e o Anselmo contextualizou muito bem aí a questão de oferta e demanda, o cenário internacional, porque isso afeta o ambiente de crédito, né? Quando nós temos, né, Anselmo, margens mais apertadas aí para o produtor, especialmente produtor arrendatário, né? A gente fez alguns levantamentos com dados do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, e um produtor de média tecnologia ali em Lucas do Rio Verde, que é um grande polo de produção de soja. Esse produtor hoje, caso, aqui falando de um de produção, também tem que pagar 14, 15 sacas de soja de arrendamento. Para esse produtor, ele está tendo uma margem hoje de 3 sacas de soja. Então, qualquer problema aí, seja de quebra de safra, né, que a gente chama ali de quebra técnica, até 5, 6 sacas de soja, ou algum problema aí de queda de preço, ou problema cambial, já pode desbalancear a rentabilidade desse produtor. Então, é muito importante a gente, né, que está aqui analisando o mercado financeiro, a todos que nos acompanham aí, que fazem parte aí do agronegócio, das áreas de crédito, nós entendemos que esse cenário mais adverso, esse cenário de incerteza e esse cenário de custos de produção mais elevados, eles impactam a oferta de crédito para o setor. Então, para isso, né, é necessário que a gente tenha boas ferramentas de gestão, que a gente se diferencie, né, seja o produtor rural, seja a revenda de insumos, que ela mostre para o mercado uma boa capacidade financeira, uma boa gestão dos seus passivos, né, para que seja, assim, vista com uma boa oportunidade de receber crédito do mercado financeiro, né? E está aqui o Anselmo, do Banco ABC, nos falando justamente sobre isso, né, Anselmo? Agora, eu queria, Anselmo, mudar um pouco de assunto para falar de algo que, assim, todos nós aqui na cadeia do agro temos visto acontecer de forma muito acelerada, né? Que é a questão da digitalização do agronegócio, né?
próprio Grupo Aliari traz ferramentas muito interessantes aí, como a ferramenta da CPR, através da Assinei, que é responsável por fazer todo o registro da CPR, que é a Cédula de Produto Rural, que é um título de crédito muito usado, né, na cadeia do agronegócio, para ajudar aí as empresas a fazerem melhor a gestão aí do seu processo de crédito. Então, Anselmo, o que eu queria te perguntar, como que vocês enxergam hoje aí no banco, porque eu sei que vocês têm um processo aí de crédito, de análise de risco, né, e também de formalização desses títulos, de acompanhamento, de monitoramento da safra. O que vocês hoje usam aí no banco em termos de... não precisa falar o nome das empresas, mas eu digo assim, o que vocês usam em termos de ferramenta, como que vocês têm visto esse processo aí de digitalização no mercado do agronegócio, especialmente aí no crédito? Claro, Felipe, a gente entende que a digitalização ela veio para ficar, né? E o agronegócio ele vai passar por uma transformação digital, como outros mercados passaram. Estava comentando agora há pouco, quando a gente, o mercado de turismo, por exemplo, quando a gente ia comprar uma passagem, o trabalho que a gente tinha, né, de ir numa agência, etc., hoje a gente compra pelo celular, a gente reserva um hotel pelo celular, então a gente pode viajar para qualquer lugar do mundo hoje e a gente consegue resolver toda a logística dessa viagem pelo celular. O mercado de bancos, não tem dúvida que os bancos estão se digitalizando e estão indo para o mundo digital, e esse é sem volta também para o agronegócio. Então, o produtor rural ele é muito aderente a tecnologias da porteira para dentro, isso é muito claro, a produtividade crescente do Brasil mostra isso, mas existe um mundo a ser digitalizado da porteira para fora e o crédito para o produtor rural é um deles. Então, para te dar alguns exemplos de coisas que a gente consegue fazer aqui no banco, ferramentas que a gente já usa, a gente consegue fazer um monitoramento via satélite do produtor a cada 5 dias, em que a gente consegue ver se o produtor plantou na janela de plantio correta, a cultura, o histórico dos últimos 20 anos de produtividade de uma determinada área, se ela tem passivo ambiental, se ela faz fronteira, se ela tem sobreposição na fronteira com, por exemplo, com área quilombola, ou com área de reserva indígena, ou com área de assentamento. A gente consegue fazer uma série de... uma due diligence completa de uma área para ver se ela tem algum problema antes de pegar essa área em garantia. E a gente consegue hoje projetar um fluxo de caixa de um produtor baseado nos nossos indicadores que a gente construiu, olhando essa área à distância, avaliando a região que ela está, a cultura que foi plantada naquela área, o preço médio, o custo médio. Então, a gente já tem ferramentas suficientes para conseguir avaliar de uma maneira muito mais qualificada o crédito do produtor e poder separar assim melhor o joio do trigo e dar um crédito mais assertivo para aquele produtor que a gente entende que é um bom produtor e que faça com que ele pague menos pelo mau produtor, que isso acontecia muito, né? A gente não tinha uma métrica de eficiente de separar e acabava colocando... Acho que o mercado financeiro ficou muito afastado do produtor rural por conta disso, por ter que colocar todo mundo no mesmo balaio. Né? Sim. E você comentou um ponto importante, Anselmo, que eu quero aproveitar aí a tua resposta para fazer um gancho para um outro ponto, que é a questão da análise de compliance socioambiental, né? Aquela famosa sigla, né, ESG, que significa aí em português, né, meio ambiente, social e governança, que inclusive nessa semana e na semana passada foi um tema muito discutido devido à COP27, que foi realizada no Egito, né, com os países aí participando e fazendo compromissos de redução de carbono, né, para os próximos anos. A gente tem visto, Anselmo, a gente conversa bastante aí com o pessoal do sistema de distribuição de insumos, de indústrias, né? E hoje, como existe uma grande participação de fundos de investimento no segmento de distribuição de insumos agrícolas do Brasil, né? Nós tivemos aí desde 2015 um processo de fusões e aquisições, né? O sistema de distribuição brasileiro ele é bastante diluído, mas houve aí uma concentração, né, em grupos através
né, de participação de acionistas de fundos estrangeiros, e esses financiadores, esses acionistas, eles têm uma preocupação muito grande hoje com a questão aí das práticas socioambientais, né? Como que isso para vocês no banco, Anselmo, isso tem afetado aí o dia a dia das áreas de crédito, né? Especialmente no agronegócio, que está totalmente ligado aí à questão produtiva, né? Da relação do produtor com o meio ambiente. Como que vocês enxergam isso hoje? Qual que é a tua visão sobre os impactos aí das regras, né, de governança socioambiental, né, a famosa sigla ESG, para o crédito, para o futuro do crédito? Como que isso está acontecendo aí no banco hoje? Certamente também é um assunto que veio para ficar, Felipe. A gente vê, o banco trata isso com prioridade, tanto é que a gente tem aqui também nossos compromissos de ser cada vez mais na direção de ser um banco com métricas e com políticas ESG. A gente já tem bastante coisa, mas a ideia é que seja cada vez mais. E quando a gente olha, você citou bem a COP, quando a gente olha o mundo, o Brasil ele já tem uma matriz energética muito limpa, diferente do resto do mundo. Isso não é um problema para nós. Então, quando o mundo olha para a gente, eles olham para a gente com um olhar de como a gente está endereçando o problema do desmatamento, né? Isso é uma realidade, a gente não vai escapar dela. E aí, o produtor ele precisa ou entender que isso é uma oportunidade também, né? Então, tem um mercado de carbono cada vez mais desenvolvido. Um exemplo do próprio Brasil é o RenovaBio, que é um mercado destinado ao setor de açúcar e álcool, mas que ele já faz uma remuneração, já dá uma remuneração para os produtores de cana que sequestram carbono que vai ser consumido pelas distribuidoras de combustíveis fósseis, que precisam comprar os CBIOs, e os emissores desses CBIOs são os produtores de cana. Isso é uma realidade que eu acho que vai ser cada vez mais recorrente. A remuneração de manutenção de floresta. Eu estava conversando há uns 15 dias atrás com um fundo de investimento que tem linha específica para financiar a regularização de floresta. Então, isso é uma realidade. De novo, voltando àquelas métricas de monitoramento, os compradores de grãos eles estão se preparando para rastrear o grão e aí entender de onde vem o grão e ele poder barrar grãos que são produzidos em áreas que estão com desmatamento irregular. Isso vai permitir, isso vai ser uma barreira para quem não está regularizado, mas vai ser uma oportunidade também para quem está regularizado. A gente está vendo cada vez mais emissões saindo com selo verde e investidores dispostos a pagar um prêmio para esse emissor, ou seja, a taxa de uma emissão que tem o selo verde no mercado de capitais é uma taxa menor do que as que não têm. Então, tudo isso é uma realidade que está sendo construída, vem se desenvolvendo, vai estar no nosso dia a dia, e o agronegócio brasileiro tem muitas oportunidades em aderir às métricas ESG. Excelente, Anselmo. E esse aí é um desafio para todos nós também, né, da área de crédito, para, como você mesmo disse, para que a gente possa mensurar, né, criar métricas aí de avaliação de risco nesse aspecto, né, para que o crédito seja aí fomentado para agricultores com responsabilidade socioambiental, como você disse, que a gente sabe que o agro tem, mas é importante a gente mostrar isso para os investidores, né? A gente sempre brinca que ESG não é só uma questão de você fazer boas práticas socioambientais, mas de mostrar isso para o mercado, né? Porque o risco de reputação ele é muito alto, né, nessas situações. Então, é bem importante a gente estar olhando isso daí. E também, falando sobre essa questão de gestão de riscos e a importância para o crédito no agronegócio, Anselmo, nós tivemos um ano de 2022 com problemas climáticos aí, né? Foi um ano que, infelizmente, nós tivemos a Laninha, né? Que é um padrão climático
que tem como consequência a falta de chuvas na região sul e sudeste no período do verão, que é quando mais a safra precisa de chuva. E nós tivemos em algumas regiões, especialmente no sul do Brasil, né, Paraná, Rio Grande do Sul, a região sul do Mato Grosso do Sul também foi afetada por essa estiagem, né, que a Laninha trouxe, e tivemos quebras aí que variaram entre 20%, 30%, até 70%, 80%, a frustração de safra do agricultor por causa da Laninha, né? E foi um ano que, por causa disso, os seguros, né, as seguradoras, elas tiveram que pagar um valor de indenização recorde aí, né? Eu estava, inclusive, conversando no domingo com o Pedro Loyola, que é diretor de gestão de riscos lá do Ministério da Agricultura, a quem a gente parabeniza também pelo excelente trabalho aí ajudando a elevar o patamar da gestão do seguro rural no Brasil. E ele me disse que o valor de indenização foi de quase 9 bilhões, um valor muito acima da média, né, que era de 2, 3 bilhões, e que as resseguradoras tiveram que entrar também cobrindo esse prejuízo para que as seguradoras consigam aí manter as suas atividades, né? Então, como consequência, a gente tem hoje um seguro mais caro, um seguro que ainda é restritivo, se eu não me engano, menos de 15% da produção agrícola nacional possui seguro rural. Então, eu queria te perguntar, Anselmo, porque essa é uma pergunta que chega muito para a gente, inclusive em sistemas aí de cadastro, para solicitar crédito, essa exigência do seguro rural. Como que vocês aí na política do banco enxergam a importância e essa questão aí do seguro para a agricultura? O seguro rural, Felipe, ele é muito importante. Por quê? Porque quando a gente analisa a inadimplência do produtor rural, ela está muito ligada a problemas climáticos. Em geral, o produtor rural ele lida muito bem com o endividamento e ele acaba tendo algum problema de honrar os seus compromissos se ele teve uma frustração de safra severa. E então o seguro rural ele atua como esse colchão para o mercado. Mas, de fato, ele tem uma aderência pequena para o produtor e muito ligada também à subvenção do seguro que está no Plano Safra. Acho que tem um desafio, ampliar o mercado de seguros agrícolas no Brasil. É um desafio que tem que ser atingido por várias frentes. Então, assim, os bancos, as seguradoras, a cultura, o produtor tem que se aculturar, ter o seguro, mas as seguradoras também têm que melhorar os produtos, e eu acho que isso também vem com a tecnologia, né? A tecnologia, como a gente estava falando, aprimorando o processo de crédito, também aprimorando o processo de seguro, e aí as seguradoras conseguindo, tendo métricas, tendo governança de dados melhores, através da tecnologia, elas conseguem precificar melhor os produtos e oferecer produtos mais aderentes à realidade de cada região e à realidade de cada produtor. Eu acho que isso também virá, isso é um mercado que está se aprimorando, e quanto mais seguro a gente tiver em diversas regiões do Brasil, mais as seguradoras vão estar diversificadas em termos de risco geográfico. E aí, esse tipo de coisa que aconteceu no ano passado, ela tende a ser, o impacto tende a ser menor, e dentro do portfólio como um todo da seguradora, e aí ela vai ter um cenário de preços mais estáveis nas próximas safras, né? Então, o que a gente está vendo tipicamente é uma precificação dado uma perda muito grande numa região. Se a gente tivesse um mercado maior, mais diversificado, com produtos mais desenvolvidos, a gente teria um impacto menor nos preços de seguro por conta do Laninha do ano passado. Eu acho que isso virá também. Eu acho que é um mercado que está indo para esse caminho. Não é falta de vontade de nenhum dos atores. Eu acho que é uma construção de um caminho que está acontecendo e isso será a realidade nos próximos anos, né? Então, acho que do lado das instituições e das seguradoras, construção de produtos melhores, e do lado do produtor, o entendimento que é realmente uma necessidade, um seguro para os financiadores da cadeia, e não é só uma forma de vender mais alguma coisa para o produtor. Exato, né? Porque muitas vezes o produtor ele enxerga o seguro só como um custo, né? E não como um benefício. Isso que você disse é perfeito na questão aí do aculturamento, né? E de mostrar os benefícios para o produtor, e como você disse, a tecnologia
vai poder ajudar muito, né? Nesse porque processo. muitas vezes o seguro ele acaba cobrindo um percentual muito pequeno da safra, né? E aí Sim. a tecnologia vem, eu acho que para a seguradora nunca será uma seguradora para cobrir lucro, né? Ela sempre será um seguro de cobrir custos, mas quanto mais aderente a gente tiver ao tomador do seguro, então, quanto mais o seguro representar fielmente o custo daquele produtor naquela região, maior a chance dele ter um aculturamento mais rápido desse tipo de produto. Excelente, Anselmo. Eu quero aproveitar aqui, cumprimentar mais uma vez a todos que estão nos acompanhando, né, aqui ao vivo, pelo YouTube, pelo canal da Intecred. E quero lembrar a todos que estão nos acompanhando que você pode acessar as nossas redes sociais aí pelo QR Code que você está vendo na tela. E lembrar também que nós teremos mais 2 encontros falando sobre os desafios e as oportunidades do crédito para o agronegócio. Amanhã, dia 23 de novembro, às 16 horas, nós estaremos aqui com o Christos Zap, que é o gestor de crédito do Grupo Sinagro, que é um dos grandes grupos aí de distribuição de insumos para o Brasil. E no dia 29, na terça-feira que vem, também nesse mesmo horário, às 16 horas, nós estaremos com o Cláudio Brizolara, que é o gerente técnico da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, né, a FAESP. Ele vai trazer um pouco para a gente aí da visão do produtor em relação ao crédito, né? Anselmo, infelizmente nós estamos chegando aqui no nosso tempo final, passa muito rápido aí, conversa boa, de muita qualidade. E para a gente aqui fazer um fechamento da nossa live, né? Eu gostaria que você nos desse uma visão. Como você disse no início, o Banco ABC é um banco aí com atuação internacional, e você certamente aí tem uma visão muito rica sobre quais são as perspectivas aí do agronegócio, né, para o futuro, as perspectivas aí do crédito, como que os investidores enxergam o agronegócio. Eu queria que você desse aí para a gente uma visão tua, para a gente ir finalizando aí o nosso encontro. Bom, Felipe, de novo, obrigado pelo convite. Foi um prazer falar com você e com a sua audiência. Sempre que você me convidar, estarei aqui. E acho que com certeza o Brasil ele é sempre o foco no agronegócio internacional, né? A gente é o maior exportador de diversas commodities estratégicas no mundo todo. A segurança alimentar é tema de qualquer país, né? A gente tem a China com uma demanda muito grande de alimentos. Isso vai continuar, independente se o ritmo de crescimento deles está diminuindo, mas eu acho que a população mundial tem aumentado, o padrão de consumo tem aumentado, e isso é uma oportunidade. Do outro lado, tem todo um cenário de digitalização e de avanço de outras tecnologias que mudam rapidamente o cenário, então é difícil você fazer qualquer projeção de longo prazo, mas em qualquer uma delas, qualquer cenário delas, o Brasil certamente é um player importante para o agro, e a gente tem que assumir essa condição de protagonista mundial na produção de alimentos, né? E isso trará certamente muitas oportunidades para o Brasil. A gente tem que ter cada vez mais o uso de tecnologias, a busca de produtividade, para estar cada vez com um custo mais barato, custo de produção mais barato, para que em momentos como o de agora, em que as margens, no geral, estão mais apertadas, aquele produtor que tem o uso de tecnologia, que adota tecnologias para reduzir custo, para diminuir o uso de insumos, para ter um uso mais localizado aonde realmente precisa, esse produtor ele vai ter um custo mais na mão, e com certeza ele vai passar por os momentos de volatilidade que são cada vez mais normais, ainda mais no mercado de commodities,
eles vai ter mais robustez e mais segurança para passar por esses momentos. Então, acho que, do ponto de vista de visão internacional do agro, a gente precisa se preparar para ser esse protagonista, e a gente vai se preparar tendo uma produção cada vez mais tecnológica, com produtividade mais elevada, e sendo o player que o Brasil se propõe a ser nesse mercado. Excelente, Anselmo. E você falou sobre a importância da gestão, né, dos produtores, e nós lembramos que o Grupo Aliari, que hoje é a mais completa companhia Tec Agro do Brasil, ela possui soluções inovadoras e integradas para a gestão do agronegócio. Então, você que está nos acompanhando, você pode entrar no site da Aliari, que é o aliari.co, né, e buscar ali as informações, as soluções para o grupo, para a tua empresa, para você que é produtor rural. Também você pode encontrar soluções que vão te apoiar muito na tua gestão. E a Intecred, que é a nova empresa do grupo, que vai ajudar você, vai ajudar a tua revenda a conseguir otimizar o processo de crédito, e para isso também a gente conta com a parceria do Banco ABC, com a parceria do Anselmo, que é um grande gestor, especialista no agro, para nos apoiar também nesse processo de crescimento do setor, né, Anselmo? É isso aí, é isso aí. Obrigado, Felipe. Deixa eu só deixar, enfim, quem quiser entrar em contato, o meu e-mail é anselmo.ribeiro@abcbrasil.com.br, e a gente está lá à disposição. E você, Felipe, também, sempre bem-vindo, parceria sempre bem-vinda com a Intecred, com a Aliari. Muito obrigado pelo convite, foi uma conversa muito rica. Desculpa a interrupção da minha conexão aqui no começo, mas que bom que deu certo. Com certeza, Anselmo. A gente que agradece muito. Tivemos uma aula aqui de macroeconomia, de agronegócio, de crédito, de gestão, perspectivas. Então, eu espero que você, que nos acompanhou, que nos prestigiou, a gente agradece pela nossa audiência no YouTube. A gente sabe que esse horário é um horário bastante concorrido, né, com outros eventos. Muitas pessoas estão na empresa nesse horário e não conseguem acompanhar. Mas essa live ela vai ficar disponível no nosso canal aqui da Intecred. Então, você que ainda não se inscreveu, pode se inscrever no nosso canal, e a gente vai deixar disponível, porque certamente muitas pessoas vão assistir agora esse material que vai ficar gravado, e nós contamos com o teu apoio, com a tua participação. Amanhã, novamente, dia 23, às 16 horas, estaremos com o Christos Zap, que é o gestor de crédito do Grupo Sinagro, e na semana que vem, no dia 29, com o Cláudio Brizolara, da Federação da Agricultura. Então, a gente agradece, muito obrigado, Anselmo, pelas tuas explanações, pela tua visão, nos ajudou muito. A gente agradece também a toda a equipe aí, técnica do Grupo Aliari, especialmente a Rayane, que nos apoiou bastante para essa live. E agradecemos a você, ao nosso público, e contamos com a tua participação amanhã também, esse mesmo horário, às 16, para a gente continuar falando sobre oportunidades e desafios do crédito no agronegócio, agora com uma perspectiva, com uma visão de um distribuidor de insumos que vai complementar aí a visão que o Anselmo nos trouxe hoje. Muito obrigado, viu, Anselmo? Obrigado a você, Felipe. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Grande abraço. Tchau, tchau.